hoje o assunto não será polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a condição humana e a misericórdia de Deus. Eu vou começar a ler no capítulo 5, versículo 21 de Mateus, que mostra algumas passagens que indicam a nossa condição diante de Deus. E vamos entender essa passagem aqui, porque muita gente confunde isso. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta diante do altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a oferta. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Bom, nós vamos parando por aqui. Do modo como Jesus está falando aqui, dá a impressão que ninguém vai conseguir alcançar o padrão da salvação. E agora, como é que fica? Porque se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já está cometendo adultério. É um pecado de morte, um pecado de condenação. E aí, como é que fica a tua condição diante de Deus? Então a gente começa a ver os ensinamentos de Jesus, principalmente quando a gente entra lá no capítulo 23 de São Mateus, quando ele está falando com os escribas e fariseus e começa a revelar toda aquela podridão que existe no ser humano. E a gente para pensar e fala, meu Deus, o que é que acontece com o ser humano? Qual é o nosso destino? Porque não dá para fazer todas as coisas certinhas. Qual o homem que nunca passou na rua, viu uma mulher bonita e não olhou para ela? Não existe. Aliás, hoje em dia até as mulheres olham para os homens, né? Passa aqueles caras saradão, a mulher disfarça, mas o olhinho está correndo para lá. Então como é que fica? Vai todo mundo para o inferno? No capítulo 18, ele volta a mencionar a condição humana. O que é o homem? Qual a sua condição diante de Deus? Não podemos esquecer que nós estamos lidando com um Deus que é santo, é puro, e nós somos todos contaminados. No capítulo 19 de Mateus, ele se refere à questão do divórcio. Aliás, ele é questionado. Alguém vem e pergunta para ele assim: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele pergunta. Eu começo a ver esses fariseus aqui questionando Jesus. Eu não tenho como não fazer uma ligação. Parece a imprensa de hoje questionando o nosso presidente. Toda vez que vão entrevistar ele, parece que quer jogar uma armadilha, né? E é o que eles faziam, tentavam jogar armadilha em Jesus em tudo. Se eles perguntassem assim, Jesus, é lícito um homem repudiar sua mulher por traição? Né? Tudo bem, é uma dúvida. Jesus, é lícito o homem repudiar uma mulher porque ela é rebelde? Tá, mas assim, a pergunta deles deixa bem claro que eles queriam armar uma cilada para ele. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam que Jesus, tentando agradar eles, falasse tudo bem, não tem problema nenhum, para eles poderem ver que ele era um falso profeta. Então ele disse assim, o que é que a lei diz a respeito do homem e da mulher? Lá não está escrito por acaso que no princípio quem criou o homem e a mulher criou macho e fêmea, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Boa palavra. Jesus sempre foi muito sábio nas suas respostas e nunca vacilou. Em nenhum momento foi o homem perfeito. Mas aí então eles já estavam com a cilada preparada. Disseram assim, mas Moisés mandou dar carta de divórcio e mandar a mulher embora, rejeitar a mulher. E no versículo 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério.
Aí vem eles, com o teatrinho que já estava preparado, né? Disseram-lhe então seus discípulos: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Logo depois disso, o que acontece? Aparece um jovem rico. Sabe aquelas pessoas que gostam de aparecer? Aquelas pessoas que gostam da oferta para o pastor lá na frente da igreja, para todo mundo ver ele dando dinheiro para o pastor, para todo mundo falar: nossa, como essa pessoa é generosa. Pede R$1 emprestado para ela que ela te dá um tiro. Mas ela gosta de aparecer, vai levar o cheque lá na frente de todo mundo, fala no microfone, só falta mandar a banda tocar uma música falando que ele está dando uma oferta para a igreja. Esse jovem era assim, ele era rico, era seguidor da lei de Moisés, e ele foi procurar Jesus e perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chama bom? Não existe ninguém bom a não ser Deus. Deixando claro que todo homem é pecador, que toda mulher é pecadora, que todos nós somos maus no nosso interior pelo menos, e que só Deus é bom, só Deus é puro. Isso ficou muito claro. No versículo 17 ele diz assim: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele, se fazendo de desentendido, perguntou: quais? E Jesus disse: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ou seja, ele queria dizer assim: eu já faço tudo isso, eu sou o cara, então o céu já está garantido para mim. Ele queria confete. Ele queria que Jesus falasse: ah, então pode ficar tranquilo que você vai morar no céu, você não tem mais problema não. Mas Jesus olhou para aquilo, ouviu aquela palavra dele e disse assim: se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. E quando o jovem ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, era rico. Versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Ou seja, ninguém pode ser salvo então. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. O que é que nós podemos entender disso aqui? O ser humano é mau, o ser humano é pecador, o ser humano peca só de olhar para uma mulher ou para um homem. O ser humano, ele tem um sentimento de maldade no coração, que ele não consegue amar com sinceridade, com pureza, com dedicação, como Deus espera que nós façamos, como é o nosso dever. E o ser humano não consegue obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Por isso Moisés trouxe a lei do Monte Sinai, para que as pessoas conhecessem quem elas são. O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que a lei veio manifestar o que havia no coração do homem, veio mostrar que o homem era pecador, que o homem não tinha condições de se salvar. E quando Jesus começa a mostrar essas coisas, confrontar o ser humano com a lei, ele começa a mostrar que nós não temos condições de nos salvar. Não é fazendo oferta, não é indo na igreja, não é sendo bonzinho, porque nós nunca seremos bons o suficiente. Nós nunca seremos perfeitos diante de Deus. Nós sempre teremos a nossa mácula, o nosso problema, a nossa dificuldade. E foi para isso que ele se manifestou. Ele veio nos trazer salvação. Ele veio nos trazer perdão. Ele veio cumprir a lei em nosso lugar. E eu fico ali pensando naquelas pessoas que se apegam a alguns itens da lei e desprezam outros. Porque alguns itens dá para cumprir, outros não dá. Mas se você depender da lei para ser salvo, você está perdido. Você vai para o inferno. Porque você só pode ser salvo pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus.
Quando você enquadra a sua vida na palavra de Deus, quando você se esforça para obedecer a palavra de Deus, quando você conhece o que é certo e o que é errado, se esforça para deixar o errado, se esforça para se apegar ao certo, Ele completa a obra na sua vida. Ele faz aquilo que você não conseguiu, porque Ele já morreu por você. Ele já sofreu por você. Ele foi chicoteado, Ele foi escarnecido, Ele foi flagelado. Ele morreu no seu lugar. E Ele desceu na mansão dos mortos também, que é o inferno, no seu lugar. Agora, o que você precisa fazer? Deixar que Ele tome conta da sua vida. Ouvir aquela vozinha que fala no seu pensamento de vez em quando: isso não está certo, isso está errado, esse troco não é seu. Não fala assim com uma pessoa mais velha. Respeita as autoridades. Isso que você está fazendo não está certo. Você está cobiçando as coisas dos outros. Essa vozinha do Espírito Santo que fala na sua mente e no seu coração, você só tem que ouvir ela. E com toda certeza Ele estará completando a obra na sua vida. Será mesmo? O que garante que nós seremos salvos? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Um pouco mais atrás do mesmo capítulo, Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você é filho da obediência ou você é filho da desobediência? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aí então entra aquela palavra: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque deu esmola, porque ajudou um mendigo. Você não é salvo porque faz caridade. Você não é salvo porque frequenta uma igreja. Por nada que você faz, nenhuma obra tua tem o mérito da salvação. Então qual obra tem o mérito da salvação? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por aquele sacrifício você é salvo. Pelo seu sangue derramado naquela cruz você é salvo. Pela sua ressurreição você é salvo. Pelo desespero e aflição de Jesus na cruz, quando disse: meu Deus, por que me desamparaste? Você é salvo. Pelo sangue que te purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas como eu posso saber que eu estou na luz? Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você era cativo de algum vício, de algum hábito, de frequentar a religião, de tantas outras coisas que você acreditava que ia te salvar, e hoje você se encontra liberto, a sua mente está liberta, você consegue falar de religião, você consegue falar de todos os assuntos sem se ofender com a verdade, mesmo que ela vá contra a sua crença, você está liberto, você está salvo. A salvação seria por acaso pelas obras? A salvação não seria pela fé? Mas o que é a fé? Você pode dizer: eu não sei se eu tenho fé. Fé é crença. Se você acredita na palavra de Deus, você tem fé. Se você não acredita na palavra de Deus, você não tem fé. Se você é uma pessoa que fala: olha, eu acredito na palavra de Deus, eu sigo os ensinamentos da Bíblia, mas eu não tenho certeza se eu vou ser salvo. Então você não tem fé, então você não é salvo mesmo. Porque quando você é salvo por Jesus, essa certeza se implanta no seu coração através de uma coisa chamada fé.
Não que você seja melhor que os outros, não que você seja puro, perfeito e que não cometa mais pecados. Não, porque para Deus tanto faz o pecado ser uma mentirinha ou um assassinato. Tudo é pecado diante de Deus, tudo é reprovado diante de Deus. Então todos nós somos pecadores, porque querendo ou não, uma hora você acaba contando uma mentirinha, falando alto, ficando encolerizado, pensando mal do seu irmão, desejando alguma coisa ruim para o seu inimigo. Sabe, em algum momento da sua vida você vai usar a maldade, você vai pecar, e o pecado te separa de Deus. E a única coisa que pode neutralizar a ação do pecado na sua vida é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Mas aí você pode falar, bom, eu sou muito religioso, então não tem problema. Tem problema, porque Deus é inimigo da religião. Foi a religião que matou Jesus. A religião substitui o lugar de Deus. A religião faz com que você seja um fanático. A religião faz com que você seja mente fechada. E Deus quer que você seja livre. Então não posso frequentar a igreja? Pode. Pode sim. E essa é a beleza. Você pode tudo que você quiser. Porque você só vai fazer as coisas certas do jeito que agrada a Deus. Você não vai invocar outros nomes, porque você sabe que só o nome de Jesus é que tem poder para te salvar. Atos 4:12, Pedro diz bem claramente, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Mas só Ele, como é que eu vou fazer? Se você tem Ele, você tem tudo, você não precisa de mais ninguém. Não há mais temor, não há mais susto, não há mais preocupação. Se você tem Jesus na sua vida, a porta do céu está aberta e o céu está garantido para você. Quem diz isso é a palavra de Deus. Se você acredita, você tem fé. Se não acredita, precisa conhecer, precisa adquirir, precisa pedir para Deus te dar o dom da fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.